Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, então, aos que estão aqui na sala e aos que estão online, incluindo dois dos nossos intervenientes de hoje. Pronto, depois de um dia e meio de debate mais ou menos académico, eu acho que é sempre interessante e sobretudo importante poder trazer perspectivas e vozes de colegas que estão no terreno. Eu acho que, pelo menos na minha parte, enquanto académica, é sempre um trabalho em progresso de tentar ser inspirado por pessoas que estão ativamente a tentar fazer coisas e não só no blá 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 académico. E então, nesse sentido, nós, para esta mesa redonda, congregámos aqui quatro colegas, sendo que a primeira é a Tainara Machado, que está ali naquele cantinho online dos precários inflexíveis, mas também se bem me lembro, dos empregos pelo clima e também pela coletiva. Empregos pelo clima eu participei pela coletiva, mas não atualmente, só precários inflexíveis e a coletiva. Ok, obrigado. O Danilo Moreira, do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center, está deslogado, mas também participaste em várias iniciativas em torno de questões de clima. Dizer, ativismos diversos. Ativismos diversos, exatamente. A gente já liga. Temos também a Matilda Alvim, da Greve Climática Estudantil. E online também, desde Luanda, o Albert Fiches, também da Fridays for Future Angola. E pronto, como dizia, são pessoas que ao contrário de muitos de nós, estão no terreno de tentar fazer coisas ativamente. Pessoas que olham de frente para os diferentes combates, várias frentes de luta, e que exemplificam, de certa forma, enfim, não sei se estão de acordo com esta interpretação, mas uma interseccionalidade nas lutas. E nesse sentido é muito interessante que, pronto, neste encontro sobre justiça ambiental, estamos a falar de justiça ambiental e de vários outros tipos de justiça que estão em causa. E nesse sentido, pronto, faz-nos recordar, sobretudo aqueles que estamos a fazer pesquisa em torno de questões ambientais, que a justiça ambiental não é só uma justiça ambiental, uma justiça política e social e por aí fora. E então eu não queria, pronto, gastar o vosso tempo com aquilo que eu tanto penso sobre isto. Temos algumas linhas de debate que, enfim, que partilhamos assim informalmente, mas eu não sei se querem ou não pegar nelas. Mas pronto, eu acho que vou passar a palavra. Nós ouve-se mal? Okay. Nós combinámos, mais ou menos informalmente, primeiro dar a palavra a cada um dos quatro, para apresentar a sua perspectiva, a sua moção por aí fora, e depois abrir para o debate mais ou menos moderado. Por isso, não sei, posso começar aqui pelo Danilo, se quiseres. E pronto, pensámos 5, 10 minutos, mas eu não vou estar a contar o tempo. Vou começar por ter aqui mais à mão. Ok, exato. Então, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, eu quero agradecer o convite e eu vi o programa todo, queria ter participado em tudo, mas não consegui. Bem, por defeito de fabrico, eu costumo aqui pôr o defeito de fabrico profissional, eu costumo pôr aqui o tempo, porque senão estico-me muito e então depois acaba por ser complicado. Eu gostava de partilhar aqui algumas coisas. Antes de mais, eu faço parte do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center, ajudei a criar o sindicato. Este dia 24 de abril vai fazer 9 anos e tem sido bastante interessante, ou seja, todo o nosso projeto, no sentido de, no nosso entender, a nossa luta sindical não se resume apenas ao trabalho, ou seja, é uma ferramenta que serve para mobilizar muito, tem voz, é ouvido e podemos explanar muitas outras situações que são colaterais. Uma das coisas que, por exemplo, que eu gostava de frisar é o seguinte: às vezes costumo dizer assim, nós podemos lutar por questões laborais e melhorar os nossos salários, mas se não fizermos nada, por exemplo, para estancar
questões relacionadas à habitação, vamos sair no prejuízo. Assim como, se não fizermos nada para nos envolvermos e tentar erradicar, ou erradicar mesmo, questões de violência doméstica, violência de género, discriminações de género homofóbicos, caráter racista, xenófobo, também achamos que estamos a fazer muito pouco para a quantidade de pessoas a quem chegamos. Acaba por não ser muito consensual esta situação. Eu posso-vos dizer que no princípio houve, e também a própria questão climática, por exemplo, enquanto daí também termos juntado à campanha Empregos para o Clima, porque não basta só as organizações dos trabalhadores lutarem pelos direitos dos trabalhadores, tem que ter uma consciência cívica, porque o que é que nos adianta conquistarmos o dobro salário se destruirmos o planeta na totalidade? Não faz sentido. Então temos esse ónus de responsabilidade. Eu comecei aqui por esta parte, mas também por esta parte porque também acaba por ser um pouco abrangente. Há que habituar também os públicos a determinadas matérias. E, por exemplo, eu lembro quando começámos a partilhar questões feministas, questões antirracistas, como participar em campanhas, mesmo no nosso sindicato, inicialmente o público que nos acompanha, os sócios e não sócios, acharam estranho e até disseram, então, mas isto é o quê? Mas isto é uma coisa híbrida. Eu pensava que isto aqui era só para falar de questões de trabalho. Atualmente, isso foi um processo, atualmente já as pessoas já sabem o que é que esperam de nós e então já até temos tido algumas pessoas que se juntam a nós através das causas que defendemos. Se for preciso, até nem precisam de resolver nada no cotidiano na questão laboral, mas sentem-se envolvidos porque estão também envolvidos e têm essas preocupações. E o contexto deve ser também de forma internacional. Porque, por exemplo, resolvermos só as coisas no nosso país, na nossa cidade, também acaba por ser bastante redutor e daí também procuramos fazer sempre muitas sinergias, inclusive também eu posso usar algum exemplo, por exemplo, há o movimento Bahia Viva no Brasil, há o Sindicato de Trabalhadores de Call Center de Moçambique, que foi criado e que nós partilhamos experiências, e de outros países. Uma questão também que eu gostava de falar, e por exemplo as pessoas dizem assim, tu dispersas em muita coisa na questão dos ativismos, devias estar focado só numa coisa. Para mim é tudo uma única coisa, são os direitos humanos, e uma coisa não pode estar sem a outra. E então são várias preocupações, são várias inquietações que me fazem mexer. Também posso-vos dizer que nem sempre foi assim, ainda há pouco estava a partilhar com o Rui, que houve alturas que eu tinha 3 trabalhos, por exemplo, na altura da Troika, eu não fui a nenhuma manifestação, acompanhei tudo, apoiei as pessoas que estavam a participar, mas as coisas não são sempre estanques. Há situações, há contextos pessoais e familiares que podem fazer a pessoa estar mais envolvida ou não em determinadas alturas. Ainda assim, ninguém se pode autocensurar por não poder participar em determinadas coisas. Quanto à questão que o Rui falou dos estudos académicos, eu acho que é bastante importante porque a parte teórica dá motivação e força para lutar de forma mais convicta. Ou seja, a questão da informação, eu gostava de ler mais relatórios e mais estudos provenientes das faculdades, porque acabam muitas vezes por serem bem profundos, sem interesses partidários, sem interesses políticos e bastante genuínos. E então sempre posso, também costumo participar e ler, porque eu acho que dá convicção e força mesmo para determinação. Outra situação que gostava de frisar
Eu desde miúdo, isto é uma questão, uma coisa muito particular, eu desde miúdo sempre me inquieto várias coisas, desde a questão do bullying nas escolas, enfim. Esta minha parte assim mais reivindicativa já vem de há vários anos, e temos que estar atentos a tudo, tentar criar sinergias o máximo possível e, sinceramente, não devemos confiar nos governos, porque se formos a esmiuçar muitas das informações, uma coisa é o que é dito, outra coisa é o que é feito. Posso-vos dar um exemplo assim concreto. Por exemplo, fala-se muito de combater a precariedade laboral, combater as offshores e ainda no período da geringonça tivemos, por exemplo, a reabertura de um call center, que é da Segurança Social, adjudicado a uma empresa de trabalho temporário que tem sede fiscal na Holanda. Isto foi assinado por vários partidos. Então, nós devemos estar atentos e exigir e responsabilizar os governos, porque há várias formas de luta. Eu acho que todas elas são válidas. Por exemplo, há quem acredita em petições, há quem não acredita, há quem acredita em manifestações. Eu acho que nós temos várias ferramentas e devemos utilizá-las todas. Temos é que saber de que forma é que devemos fazê-lo, e nenhuma é melhor que outra, todas elas são válidas. Agora, uma coisa é certa, sem pressão do povo, de forma organizada, pouco ou nada acontece. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. O nosso sindicato, o nosso sindicato fez uma petição que desafiou o governo a regulamentar a profissão dos trabalhadores de call center. Nós entregámos em 2015, ou 2016, não, 2015, outubro de 2015, aquilo foi discutido 3 anos depois. Porquê? Porque nós não fizemos nenhuma manifestação, houve uma outra campanha, que é uma campanha por uma outra lei da nacionalidade, que entrou um ano e meio depois, e na altura perguntaram, olha, quanto tempo é que isso demora? Uns 3 anos. Entretanto, foram feitos alguns protestos, com 50 pessoas, e aquilo foi discutido antes do nosso. Então, significa que os governos atuam com base na pressão do povo. E o povo, esta pressão pode-se traduzir de várias formas, seja comunicação social, seja sair às ruas, seja petições, etc. Cartas abertas, enfim. Eu acho que o mais importante é nós conhecermos o máximo de ferramentas e utilizá-las, e como eu costumo dizer, é pôr tudo a bombar. Obrigado. Então já fico por aqui. Obrigado. Senão ocupo o tempo todo. Muito obrigado. Se calhar também podemos avançar também com a Matilde, não é? Já agora, depois passamos à vertente online. Um bocado mais acima. Não, acho que já consegui. Não sei se me conseguem ouvir assim, o microfone é bem estranho. Ok, então espera. Ok, acho que assim me conseguem ouvir, não? Pronto, não estou. Claro, o microfone é estranho. Olá, sou Matilde, sou da Greve Climática Estudantil. Conheço o Danilo há 3 ou 4 anos e estou muito feliz de estar aqui com ele, e obrigada também pelo convite. Por acaso também sou estudante de Antropologia, portanto é engraçado. E pronto, eu se calhar vinha pegar um pouco naquilo que o Danilo estava a falar sobre a mobilização e como é que nós podemos mobilizar. Se calhar começar um pouco por falar sobre o que é a greve climática estudantil. Então, nós começámos em 2019 a organizar as greves às aulas pelo clima, portanto, aquelas manifestações que houve, tanto 15 de março como em maio, depois em setembro, especialmente em 2019, e continuamos durante alguns anos. E acho que talvez tenham ouvido falar das ocupações pelo fim ao fóssil, que foi a última coisa que nós organizámos. Eu estive envolvida nas ocupações, aliás estive a ocupar a FCSH, dormi lá em baixo no hall lá de baixo durante 5 noites, portanto já sou da casa da FCSH. Vais ser expulsa agora. Sim, e falar um pouco, talvez, acho que seria interessante falar um pouco sobre o que é que nos levou a fazer estas ocupações. Mais do que isso, o que é que nos levou a perceber que fazer só as marchas não estava a ser suficiente em relação à ação climática.
Portanto, e talvez no fim falar um pouco também sobre o que é que nós vamos fazer a seguir. Sim, portanto, nós começámos a organizar as greves, e como o Danilo também estava a dizer, as instituições são muito lentas, são demasiado lentas, e principalmente no que toca à crise climática existe um prazo, e esse prazo é super claro. Nós precisamos de cortar 50% das emissões mundiais até 2030, e isto é apenas a ciência mais conservadora. Isso significa que em Portugal, também como diz a campanha Empregos para o Clima, que o Danilo também está, a Tainara também esteve, nós precisamos de cortar pelo menos 75%, 80% das nossas emissões até 2030, o que significa um plano radical para mudar toda a forma como nós organizamos a nossa economia e a nossa sociedade. Face a isto, na realidade, governos e instituições são bastante lentos, embora tenham havido uma onda de protestos internacionais e não só de manifestações, mas também bloqueios, ocupações, etc., principalmente em 2019, a verdade é que as emissões continuaram sempre a subir. Aliás, o único momento em que as emissões diminuíram nos últimos várias décadas, se não séculos, foi na crise de 2008 e brevemente em 2020, durante a altura do Covid. E por mais que haja todo o discurso sobre a expansão da energia renovável ou Portugal como um país que está à frente, etc., a verdade é que não está a ser feito nada do que é suficiente para cortar estes 75% de emissões, 75% a 80% de emissões até 2030, sendo que este valor também tem que ver com a justiça global e com a ideia de responsabilidade histórica. E pronto, nós surgimos um pouco nessa onda, fizemos várias manifestações, as manifestações foram gigantes. Em 27 de setembro, acho que tu também estavas lá, tivemos 20 mil pessoas, mas na mesma nada aconteceu. E depois veio o Covid também. Face a isto e ao facto de mesmo, uma das coisas que surgiu durante o Covid, não só no movimento, mas também na sociedade, é que esta seria uma oportunidade para mudar um pouco a forma como nós nos relacionamos, etc. Mas a realidade é que não aconteceu estruturalmente nada. A partir do momento em que houve uma mínima oportunidade, o capitalismo voltou simplesmente a funcionar da maneira como era e não houve qualquer tipo de abertura. E portanto nós percebemos também que estamos a ficar sem tempo, porque uma das ideias mais importantes é a ideia de urgência, e é uma ideia, aliás, bastante material, até porque temos visto bastantes fenómenos climáticos. 2022 foi o ano mais quente de sempre na Europa. Este verão isso vai provavelmente voltar a repetir-se outra vez. Em pouco tempo, também em 2024, se não estou em erro, vão haver cada vez mais desastres climáticos também pela passagem do El Niño, e é possível que nós passemos 1,5 graus de aquecimento global já em 2025. Então, nós chegámos à conclusão que nós precisamos de agir de uma forma muito mais radical da que tínhamos agido antes, e nós não só, quando eu te digo nós, quer dizer nós enquanto coletivo chegámos a esta conclusão, mas também nós enquanto movimento nacional e nós enquanto movimento internacional pela justiça climática, que é um movimento articulado e coordenado a nível internacional. E nós também como sociedade, quer dizer, esse também é o objetivo, portanto, não fazer uma barreira entre nós, os ativistas, e as outras pessoas que estão a aplaudir por nós e a dizer boa, vão, mas também mobilizar toda a gente. Então, pronto, isto veio cada vez nos aquietava mais. Começámos a organizar as ocupações das escolas em março de há um ano. A ideia era um pouco, nós antes fazíamos greves e saíamos das escolas e ficávamos lá fora e fazíamos uma manifestação, mas no fim do dia voltávamos outra vez. A ideia aqui era muito simples, era nós só saímos quando as nossas reivindicações forem atendidas. Não foi bem assim, mas na realidade foi bastante interessante, porque não sei se as pessoas aqui acho que ouviram falar das ocupas pelo fim ao fóssil, foi em novembro do ano passado. Foi bastante interessante, nós fizemos 6 ocupações em Lisboa, uma delas, a ocupação da Faculdade de Letras, acabou também com 4 detenções, e houve também 2 escolas secundárias completamente fechadas por alunos em protesto, a Escola Secundária António Arroio e o Liceu Camões. E houve também a invasão do Ministério da reunião do Ministro na Ordem dos Contabilistas durante a marcha Unir contra o Fracasso Climático.
E com isto nós conseguimos criar uma outra forma conseguimos criar uma outra onda de mobilização e disrupção na sociedade, mas continua a não ser suficiente. E isto é bastante importante, portanto, nós não gostamos de, ou seja, nós não assumimos vitória. Isto porque, de facto, as emissões continuam a aumentar e aquilo que nós recebemos face a estas ondas de ocupações foi não só algumas palavras de condescendência, algumas palavras de simpatia, em alguns casos alguma repressão, como foi o caso da Faculdade de Letras, mas na realidade as emissões não decresceram, não há qualquer plano sério para cortar emissões até 2030, não há qualquer plano para acabar com a economia dos combustíveis fósseis. Aliás, as petrolistas estão a fazer lucros cada vez maiores. A Galp anunciou lucros recorde uns meses depois de nós ocuparmos, se não me engano, 881 milhões de euros, sem lucro recorde. E portanto nada disto está a mudar. Na realidade as petrolistas estão a fazer cada vez mais dinheiro e as pessoas estão ao mesmo tempo a ficar cada vez mais pobres. E é nisto um pouco que entra aquilo que o Danilo estava a dizer sobre essa interseção, porque de facto estas empresas estão a ficar cada vez mais ricas enquanto as pessoas estão a ter cada vez mais dificuldade em pagar as contas. E pronto, eu não sei quanto tempo é que já passou, na realidade, desculpem. Eu não queria monopolizar, mas queria talvez acabar com dizer que nós precisamos de disrupção para acabar com a destruição. Isto foi algo que até o próprio António Guterres disse. É preciso acabar com... É preciso abanar a ideia de normalidade. Nós estamos mesmo em crise climática e a nossa casa está mesmo a arder e a verdade é que as indústrias e o governo não vão fazer nada e eles não nos vão salvar. E também é importante frisar que nós temos de tomar esta responsabilidade nas nossas mãos, porque a história é feita de pessoas comuns, com coragem. A história não é feita só por reis e primeiros-ministros e diplomatas, porque eles vão querer ver-nos afundar. Eles estão já a fazer isso. E portanto nós vamos ocupar outra vez, a partir do dia 26 de Abril. Vamos ocupar outra vez pelo fim ao fóssil. Vamos ter duas reivindicações. A primeira continua a ser um plano coerente para fim ao fóssil, portanto fim aos combustíveis fósseis em Portugal, quer seja a importação, nós não exportamos, mas também o uso, refinação, etc., até 2030. E a segunda reivindicação tem também que ver com a crise do custo de vida, é eletricidade 100% acessível e renovável para todas as famílias até 2025, sendo que isto é uma coisa que nós podemos fazer já. Desta vez, nós sabemos que é importante mobilizar toda a sociedade, portanto não podem ser só estudantes. Nós da outra vez recebemos bastante palavras de apelo e de apoio e de solidariedade, e isso é ótimo e foi muito bonito, foi mesmo muito inspirador. Tantas pessoas a mobilizarem-se, a darem, por exemplo, comida, a irem levar comida às ocupações, a publicarem, a fazerem as cartas de apoio de artistas, de professores, etc. Isso foi mesmo super inspirador. Mas nós desta vez queremos lançar um desafio não só aos estudantes para ocuparem, mas também a toda a sociedade. Porque nós precisamos de disrupção para parar a destruição. Nós vamos ficar a ocupar escolas até que 1.500 pessoas se comprometam a bloquear o terminal de gás natural liquefeito em Sines. Esta vai ser uma ação de desobediência civil em massa, que vai acontecer no dia 13 de maio, no Porto de Sines, e é organizada pela plataforma Parar o Gás. Acho que já tinha falado disto contigo, Danilo. É possível? Sim. E, portanto, lançar esse desafio. Nós vamos ocupar até que 1.500 pessoas como nós, pessoas como vocês, pessoas comuns, assinem e se comprometam publicamente a parar a destruição com os nossos próprios corpos. E, portanto, esse fica o meu apelo. Obrigado. Pronto, fica aqui o apelo e quem quiser pode-se dirigir à Matilde. Se calhar vou continuar pronto, nesta vertente da questão da greve climática, se calhar dar a palavra ao Albert para trazer-nos também um bocado uma perspectiva de fora do contexto português e europeu, que acho que é fundamental. Albert, não sei se estás em condições de falar, não sei se está a ouvir. Sim, senhor Rui, boa tarde novamente. Boa tarde. Consegue me ouvir?
Sim, perfeito. Eu peço desculpa por não poder ligar o meu vídeo, é que a internet está meio lenta. Não tem problema. E também dizer que serei meio breve com a minha introdução. Sim. Olá a todos de novo, eu sou Albert Fichesse, sou um ativista climático da Friday for Future Angola. Luto por justiça climática em Angola. E só queria retificar, o senhor Rui há pouco tempo disse que eu me encontrava em Luanda, mas eu no momento não estou em Luanda porque houve mesmo uma necessidade de tirar o movimento da capital do país para levar para uma outra província, que é a província do Ambo, no caso, uma vez que a província do Ambo nos facilita mais de qualquer dos modos com as questões das mudanças climáticas. Bem, eu vou começar a dizer que a crise climática é real e milhões de angolanos são afetados pelo agravamento dos impactos climáticos todos os anos. O aquecimento global incessante e alterações climáticas, em grande parte impulsionado pelo carbono dos países do sul global ou os países industrializados, continua a ter um impacto sobre as pessoas em Angola. Então, falar de justiça climática em Angola é falar de algo muito complexo, porque parece que existe estabelecida uma atmosfera de desinformação sobre as mudanças climáticas. E, portanto, resulta disso uma disputa sobre a realidade, onde de um lado ficam as pessoas que tentam fazer algo ou sustentam a necessidade de fazer uma mudança, e do outro lado, aquelas pessoas que minimizam essa urgência e o seu impacto. Existe muita lacuna na percepção sobre o consenso climático e precisa ser corrigida, porque eu penso que a desinformação afeta a Angola de uma forma que as pessoas não conseguem compreender o verdadeiro motivo ou o verdadeiro problema da mudança climática. Então, eu queria começar por dizer que a justiça climática é a busca pela defesa dos direitos do clima. Então, nós, os ativistas, tentamos arranjar metodologias para defender estes mesmos direitos do clima e organizamos campanhas, organizamos de qualquer das formas atividades de recolha de lixo, atividades sobre o plástico, escrevemos petições para o governo angolano e N coisa, mas parece que o sistema em Angola faz tudo ao contrário. Eu não consigo seriamente perceber como é que o sistema em Angola combate as alterações climáticas ou combate a problemática da justiça ambiental, porque a justiça ambiental é uma questão que está, de qualquer das formas, ligada com a justiça social e outros direitos, né? Envolve diretamente a sociedade, essa problemática ambiental. E penso que é isso que o nosso governo deveria levar em conta, é isso que o sistema aqui em Angola deveria pegar de qualquer das formas e empurrar para uma adaptação centrada nas pessoas e no planeta, e perseguir caminhos de mitigação mais ambiciosos, defender a justiça climática a nível local e global, defender os defensores do ambiente, capacitar os jovens e o povo angolano. Essas acredito que são, de qualquer das formas, pontos muito chaves que o governo deveria preocupar-se. E vou falar também um pouco da inserção do movimento aqui em Angola com a Friday for Future Internacional. Nós começamos a fazer as nossas greves do clima no princípio do ano de 2020. Começamos em Luanda. E eu posso dizer que naquela altura foi algo estranho,
para as pessoas, porque nunca ninguém havia falado ou havia ouvido falar dos muitos dos termos que nós ativistas usamos ou estávamos a usar naquele tempo para a defesa das mudanças climáticas. Porque eu lembro que havia momentos que levávamos petições para o governo, petições para certas instituições, pedidos de que colocassem as mudanças climáticas nas escolas, pedidos que mudassem uma ou outra coisa, e parecia sempre algo assustador, algo de outro nível. Então, de lá para cá, nós fizemos as greves do clima, todas as sextas-feiras, que são greves super, super importantes para o movimento, para sustentar aquilo que é a base principal ou fundamental da Friday for Future. E dizer que aqui em Angola o Friday for Future é que nem a forma que funciona, é que nem a forma que a Friday for Future Internacional funciona, sem liderança, não há uma liderança formal. E estamos nessa altura também a preparar algumas atividades na província do Ambo, uma vez que a província luta para ser a província, ou a capital ecológica de Angola, perdão. Então, já escrevemos muitas petições, ou algumas petições para os órgãos daqui. E, basicamente, estamos aguardando. Mas não temos tido muita aderência por parte das entidades, ou seja, parece que as entidades não estão nem um pouco preocupadas com questões climáticas, porque eu lembro quando fundamos o movimento das sextas-feiras para o futuro em Angola, conforme eu já disse, as coisas eram muito estranhas, e de lá para cá parece que muita coisa não mudou, há muita desinformação, há muita pessoa que não consegue entender na real a raiz do problema das mudanças climáticas e como deve-se combatê-la. E lembrar também que Angola faz parte do Acordo de Paris. Angola assinou o Acordo de Paris em 2015, mas são fracas as ações, têm pouca ambição nas coisas que o sistema vem fazendo. E, em suma, é isso que eu queria dizer. Obrigado, Albert. Acho que é uma perspectiva que nos faz falta, não é? Pensar que tipo de luta é que é possível num país com uma trajetória autoritária, para dizer o mínimo, e de uma economia social extrativista, não é? Como Angola, mas podemos também guardar isso para depois. Queria então convidar a Tainara, foste a primeira a chegar e a última a falar. Não tem problema. Mas passo-te a palavra. Obrigado. Obrigada. Então, olá a todas as pessoas presentes virtual ou presencialmente. Eu vou pedir desculpas novamente por não estar aí com vocês no presencial, mas a minha saúde está um pouquinho prejudicada, vocês podem perceber, talvez pela minha voz ao longo da minha exposição, mas acho que o importante é participar e estar aqui nessa tarde de sexta-feira. Eu estou aqui, então, hoje, em representação à Associação de Combate à Precariedade e Precários Inflexíveis, e vou falar um pouquinho sobre a associação e também falar um pouco a partir das ações que a associação faz em relação à temática do evento, né, que é as Justiças em Luta. Então, a ACPPI, como está no meu nome aqui, ela é uma associação de combate à precariedade que vai fazer 11 anos em julho.
mas desde 1º de maio de 2007 que algumas das pessoas envolvidas ainda hoje na associação fazem essa luta de combate à precariedade em Portugal. Também foi representativa de várias conquistas, como, por exemplo, a Lei de Combate à Precariedade, que foi fruto de uma iniciativa legislativa cidadã, ou ainda a regularização dos vínculos precários do Estado, algumas das regularizações, não é? Também a alteração do regime contributivo dos recibos verdes. Então, a associação tem uma história de algumas conquistas desse combate à precariedade em Portugal. E faz, hoje em dia, muito uma ação enquanto movimento social, enquanto movimento de rua, digamos assim, mas também se posiciona em relação aos direitos laborais e ao combate à precariedade nos vários aspectos da sociedade portuguesa. Nesse sentido, e por nós compreendermos, então, que uma luta por uma justiça ambiental não está separada a uma luta por uma justiça social, não é? Nós compreendemos a importância de participar desse evento aqui hoje, porque lutar por uma justiça ambiental também é lutar por uma maior igualdade salarial, por um combate à precariedade, por uma igualdade de gênero ou equidade de gênero, digamos assim, na sociedade, né? E eu queria trazer aqui algumas questões sobre esses aspectos relacionados com a ação dos precários inflexíveis, né? Como, por exemplo, que traz o último relatório dos empregos para o clima, se eu não me engano, que foi em 2021, que foi quando eu também estive envolvida, mas mais pela coletiva dos empregos para o clima aqui em Portugal, que é sinalizado nesse relatório que pelo menos 10 ações já poderiam ser colocadas em prática para redução imediata de emissões dos setores mais poluentes, né? E que isso poderia se tornar um caminho para uma transição mais justa, para uma sociedade com justiça ambiental. Eu entendo que um aspecto importante desse relatório, que tem um pouco a ver com o que nós temos feito nos precários inflexíveis, é em relação à redução gradual da jornada de trabalho para 32 horas, que é um princípio reflexivo dessa transição climática justa, e essa relação intrínseca, digamos assim, ao meu ver, com a questão do trabalho reprodutivo não remunerado, que faz parte de uma luta feminista, de um ecofeminismo, se nós queremos trazer assim, né, na perspectiva também da crise dos cuidados. Então, nós sabemos, nós que estamos aqui hoje, sabemos que a questão da precariedade laboral, ela vem se agudizando na nossa sociedade, e que ela também afeta principalmente as mulheres, né? As mulheres são as mais precárias, as pessoas com os vínculos mais precários dentro da sociedade, para além de serem as que dão conta desse trabalho reprodutivo e de reprodução social que não é remunerado. Então, falar de uma transição justa climática, né, é também falar de um combate à precariedade, de uma transformação social e estrutural que é necessária dentro da sociedade, principalmente em relação, eu destaco aqui hoje em relação à crise dos cuidados, trazendo essa perspectiva que é uma perspectiva diferente do que as outras pessoas estão trazendo aqui, mas acho que contribui para esse debate desses diversos temas que nós temos aqui hoje, né? Então, deixa eu ver aqui as minhas anotações. Nós compreendemos que essa convergência de lutas, ela contribui, então, para esse caminho de luta por uma justiça ambiental, social ou climática, como nós queremos chamar, porque cada luta ela tem a sua interdependência com a outra, né? Assim como o Danilo trouxe, assim como a Matilde, até mesmo o Albert, não é? As lutas, elas têm uma confluência, né?
E isso é muito importante porque, como o próprio Danilo disse, uma pressão popular, uma pressão social, ela traz mais resultados, principalmente se nós compreendermos que a não sectarização ela faz mais sentido porque a sociedade que nós temos, onde nós vivemos é um lugar único, não é? Então, nós podemos cada um ter a nossa luta, mas a sociedade que nós vivemos é a mesma. E que mais que eu queria trazer para esse primeiro momento aqui é que, em relação, então, a uma mobilização estratégica, assim como os outros colegas trouxeram algumas das ações que eles vêm fazendo agora, né, atualmente, nós, dos Precários Inflexíveis, estamos envolvidos numa outra iniciativa legislativa cidadã, agora relacionada ao setor dos cuidados, que se chama Direito ao Cuidado, Cuidado com Direitos, que visa, então, uma regularização dos vínculos laborais e o tratamento não discriminatório das pessoas que trabalham no setor dos cuidados. E nós compreendemos que isso conversa, pode conversar diretamente com a questão que traz o relatório dos empregos para o clima, com a redução da jornada de trabalho e com a reorganização das jornadas de trabalho também dentro da nossa sociedade, né? Então, isso quem quiser acessar o site é direitoaocuidado.org, se eu não me engano, eu sempre esqueço qual é eu vou botar no chat depois, mas essa é a nossa campanha, digamos assim, a nossa ação principal nesse momento. E acho que para isso eu já não vou falar muito também, deu 10 minutos aqui, e acho que é mais interessante passar para a discussão. Obrigada. Muito obrigado, Thay, e também pelo esforço, tendo em conta não te sentes em 100%. Pronto, fica já aberto, digamos assim, o debate. Queria só também dizer à Thay e ao Albert que, obviamente, pronto, estando aí, vocês estão nas nossas costas, portanto, qualquer coisa também não hesitem em abrir o microfone, ou então alguém aqui deste lado se calhar há de ver que vocês querem intervir. Mas pronto, agradecer muito as vossas contribuições, há aqui muita coisa para pensar e trabalhar. Não sei, uma delas é precisamente uma das questões comuns, tem sido que tipo de luta é que é possível, que tipo de pressão é que é possível. Queria só acrescentar que obviamente ainda estamos num momento ainda mais, digamos assim, complexo, não só em termos da crise mas climática, mas também em termos de como, ou dito de outra maneira, se calhar há 20 ou 30 anos atrás era muito fácil para quem andava, digamos assim, num ativismo ambiental, identificar, digamos assim, um contrário, ou um inimigo, não é? Ou um culpado no processo. Hoje em dia estamos num contexto radicalmente diferente, em que obviamente há uma espécie de, como diria as Tengas, naquela feitiçaria capitalista em que tu não consegues ver, não é? Uma espécie de casa de espelhos em que tu não sabes bem quem é quem, como, quando, não é? Aquilo que começa por ser o Estado, depois é uma empresa privada, depois é um consórcio que depois muda de nome e enfim, depois perdes muito tempo sequer a tentar identificar quem é que está por trás do quê, não é? E então nesse sentido, e sobretudo quando neste processo precisamente há um processo de cooptação do discurso, não é? Que antigamente não havia. Hoje em dia há um processo claro de cooptação por parte do Estado e das empresas, não é? O tal greenwashing, não é? Que adota com toda a facilidade do mundo o discurso ambientalista e até o próprio discurso da luta, não é? Então, quer dizer, não é uma nota pessimista, mas é um bocado isso, ou seja, acho que há ainda mais esse desafio para além daquele de que tipo de pressão é possível, não é? Nos dias de hoje, que tipo de pressão é de facto efetiva, não é? E neste sentido queria trazer só o exemplo das colegas, agora eu peço desculpa que agora dei-me uma branca, mas aquele ato de, digamos assim, de ataque, digamos assim,
ao Van Gogh e as outras pinturas que foram os colegas já não me lembro qual é que era, do Just Stop Oil, sim, obrigado. E achei muito interessante o debate que surgiu em torno disso, né? Ou seja, por um lado esta ideia do sacrilégio da destruição da arte, depois afinal não era uma destruição, mas a capacidade que houve realmente de provocar através dessa ideia digamos assim, do choque, não é? Eu achei muito interessante, pelo menos o tipo de debate que conseguiu suscitar e o tipo de mensagem que conseguiu passar, mesmo que fosse durante um bom período do debate uma atenção negativa, não é? Muita gente a criticar, não é assim que a gente deve fazer isto, por aí fora. Mas afinal, mas pronto. Isto para dizer que é não sei, para além dos problemas que existem, há o problema ainda por cima desse, que é o que fazer e como, não é? E nesse sentido há aqui muitas estratégias a pensar, não é? E a debater. Mas pronto, não queria de todo monopolizar o debate. Eu não sei se vocês têm alguma coisa que queiram acrescentar ou então qualquer pergunta que possa haver. A Tainara também já pôs aqui o link. Tu que querias dizer alguma coisa, Danilo? Então, força. É rápido. Eu achei piada tu dizeres que passamos muito tempo a tentar perceber quem é o inimigo. Eu costumo dizer o seguinte: eu se quiser agredir o meu patrão, eu não sei quem é o meu patrão. É porque há tantos intermediários que acaba por ser complicado. Eu gostava de sublinhar aqui uma coisa que eu acho que é importante, muito importante mesmo, a solidariedade internacional. E eu posso dizer que o contexto, os países mais desenvolvidos, ou supostamente mais desenvolvidos, é que devem fazer mais pressão, porque estão numa condição privilegiada. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu sou sindicalista, trabalho em call center, mas é o seguinte, muitas pessoas que lutam, por exemplo, em países da América do Sul, países africanos, por muito menos são mortos. Isto acontece. Eu aqui estou a dizer que sou um precário privilegiado porque faço isso, faço desobediência civil não violenta. E esta questão, eu estou a dizer isto porque, por exemplo, sobretudo, por exemplo, uma coisa é a luta que o Albert está a fazer em Angola com a repressão que existe, ou, eu, por exemplo, há pouco falei do Sindicato de Cervejeiros de Moçambique, eu falei com o presidente, ele por muito menos já teve ameaças de morte. Ou seja, e também a questão climática, eu há pouco tempo soube que a maior parte dos jornalistas que são mortos tem a ver com os que estão a investigar. Não são crimes de guerra, são que estão a investigar as questões climáticas e a descobrir ali muitas coisas. Era só isto que eu para já queria dizer. Obrigado. Não sei se há alguma pergunta ou intervenção. Não sei, acho que essa questão, agora que falas também na questão da guerra, é interessante, não é? Porque também, agora também estamos num momento digamos assim, em que há aqui uma espécie também de hierarquia de injustiças que se vai criando, não é? A própria guerra também como máquina destruidora do ambiente, mas pronto, esse debate ficou ali, a questão ambiental já ficou ali, né, por baixo de outros processos, e nesse sentido há uma espécie também, houve aqui não sei se, agora já não me lembro quem é que foi, se foi o Albert ou alguém que falou na questão da desinformação e no papel que ele tem, depois também falaste nisso. Foi o Albert, depois. Há aqui vários processos deste tipo que enfim, que, não sei, de certa forma nos obrigam a estar em constante processo de repensar o que é que, né, onde é que está a luta e como fazê-la de forma mais efetiva, né? E voltando à questão da justiça ambiental, eu acho que agora estamos também num processo em que também houve aqui também um cruzamento, não é? Por um lado, esse debate da questão da transição energética que se está a promover e que depois foi interseccionado pela questão da guerra, que promoveu também este pânico energético. E isso tudo leva a uma questão de crise, digamos assim, ou de justiça energética, ou da energia posta como no centro
alguns destes debates e a dominar o debate em torno destas questões. Mas vindo, pronto, pegando na questão do Albert também, não é? E perceber que, quer dizer, isto é uma coisa que agora é um problema na Europa, não é? Mas depois quando começamos a olhar para fora, não é? Percebemos que há histórias muito mais profundas e complexas e mais violentas, precisamente não só de exploração energética e por aí fora, e mineral e de recursos, mas também de violência em torno de movimentos de resistência e denúncia. Mas, outra vez, não queria estar a dominar este debate. Posso fazer uma pergunta, por favor? Não sei se ouve. Claro, claro. Desculpem, eu não consigo ligar a câmara. Conseguem me ouvir bem? Sim, mas quem és? Diogo Sobral, peço desculpa. Diogo, ok, aqui não estávamos a ver. Ok. Eu queria fazer uma pergunta à Matilde. Tendo em conta o próprio programa aqui não sei como se chama, do seminário, da conferência, das conferências que fomos tido aqui ao longo destes 2 dias, nós vimos, por exemplo, o caso de projetos associados à descarbonização através de centrais fotovoltaicas ou mineração associada ao lítio, que acabam por manter uma lógica monocultural, extrativista, industrial, enfim, em articulação com grandes interesses financeiros. E que, como foi aliás bastante discutido, mantém uma lógica top-down de desrespeito em relação a ideias de soberania local e recorrendo muitas vezes até a ameaças de expropriação. E como também foi muito falado ao longo do dia, acaba por se recorrer a um género de criação e perpetuação de uma lógica de zona de sacrifício e inerentemente de população passível de ser sacrificada, não é? E o que eu queria perguntar é se, de certa maneira, há uma vontade de articular este slogan político do fim aos fósseis com maior enquadramento em relação ao processo político associado a este fim, ou seja, se há uma articulação com estas lutas populares que acabam por estar associadas ao direito ao território, que é visto como conflituante em relação a estes projetos associados à descarbonização, porque, pergunto eu, não acontecendo, não poderá este slogan político de alguma maneira invisibilizar estas reivindicações e perpetuar a ideia de que as renováveis tendem a acontecer sim ou sim, não interessando de certa maneira o processo político e os custos sociais inerentes. Ou seja, de certa maneira não se pode estar não sei, ou seja, se não é interessante pensar nestas coisas tendo em conta conceitos como transição justa, justiça ambiental, etc. É só isso. Obrigado. Ok, conseguem me ouvir? Sim. Okay. Sim, eu estou a dizer é super interessante e... Desculpem. Sim, sem dúvida que os processos de exploração de lítio seguiram essa tal lógica antidemocracia energética e também algo muito escondido, oculto à própria população. E acho que essa questão que estás a levantar é interessante, sobre renováveis a todo custo ou não. É preciso, quando nós pensamos em transição justa, há uma questão importante que é, ela é transição não só porque é preciso cortar emissões e de facto acabar com a economia dos combustíveis fósseis, portanto não apenas uma substituição, que é aquilo, não apenas uma expansão, desculpem, que é aquilo que está a acontecer agora, ou seja, ao mesmo tempo que as petrolíferas lucram recordes, existem vários projetos de energias renováveis, portanto isso é uma expansão. O que é preciso é haver uma substituição total. Portanto, ao mesmo tempo que isso acontece, para ela ser justa, ela também precisa de ouvir as próprias comunidades que estão na linha da frente, as próprias comunidades trabalhadoras, e também desmantelar os próprios sistemas que perpetuam a lógica do lucro do sistema capitalista, que foi o que nos levou até aqui. Portanto,
um pouco, eu acho que percebi um pouco a tua questão no sentido de, ok, renováveis a todo custo, vale tudo. Uma coisa para pensar é, por exemplo, a Galp e a EDP, ambas têm uma empresa de energias renováveis, pelo menos a EDP tem. E isso não significa que elas sejam, de facto, aliadas na transição justa, muito pelo contrário. Portanto, isso é uma coisa que se fala na própria campanha de empregos para o clima. Portanto, quando nós falamos de 200 mil novos empregos, na próxima década, até 2030, nós falamos de empregos públicos e empregos não que sirvam o setor privado, mas sim que tenham uma utilidade social bastante ampla e que sejam do setor público. Portanto, isso é um dos pilares mais importantes da campanha de empregos para o clima. Porque se nós fizermos uma transição, nem sei sequer se é possível o capitalismo largar assim os combustíveis fósseis, mas mesmo se fosse possível, não seria uma transição justa se de facto continuasse a lógica do lucro infinito. Isso não é possível, até porque, como o Danilo estava a falar, e também a Tainara, a própria interseção entre a luta contra a precariedade e a luta pelos direitos laborais. Isso é interessante e isso fez-me pensar também porque há umas semanas atrás houve uma ocupação do Ministério da Energia e do Petróleo da Noruega, chama-se Energia e Petróleo, que é liderado por um grupo de ativistas indígenas Sami, portanto indígenas da Lapónia norueguesa, finlandesa e sueca, e ocuparam o Ministério. Eu investiguei um pouco, não tive tempo para investigar a fundo, mas achei super interessante, precisamente porque havia o próprio um projeto que era de turbinas de vento, portanto, aquelas turbinas eólicas, desculpem, que era projetado para a terra deles, que era a terra supostamente soberana Sami. Portanto, logo uma das primeiras questões que se levantou foi: então, mas vocês não são contra os combustíveis fósseis e pelas energias renováveis? O que é isto? Mas é isso, há que respeitar a soberania indígena. Isto é perfeitamente possível, ou seja, não é uma contradição. E um dos pilares mais importantes, não só de empregos para o clima, portanto a questão dos empregos públicos, mas também o próprio conceito de democracia energética, porque quando a energia como é que se diz? Quando a energia está nas mãos de apenas algumas empresas que são muito poderosas, não é possível as pessoas terem controle sobre a energia, não é possível haver essa democracia que permite que nós consigamos não só, por um lado, respeitar as metas climáticas e ter energia renovável, mas também ter energia de que nós precisamos e geri-la de uma forma minimamente comunitária. Isso não é possível quando apenas algumas grandes empresas têm um monopólio da energia, mesmo que ela seja renovável. E a própria energia renovável é, aliás, uma forma que permite, que avança bastante a ideia de democracia energética também, porque é preciso muito menos centralização do que, por exemplo, a energia toda baseada na indústria dos combustíveis fósseis, onde é preciso várias centrais de refinação, etc. Portanto, é muito mais centralizado do que um sistema de energias renováveis, que pode ser muito mais descentralizado e, portanto, as pessoas podem ter muito mais poder sobre ele. Não sei se é um pouco isso. Quer dizer, Danilo, querias dizer qualquer coisa? Não sei se o Albert também depois... Não sei qual é que era o ministro que... Pois... Não, podes falar, Danilo, sim. Então... Uma das situações de incongruência, e por isso é que não devemos confiar nos governos, que é os governos dizem que temos que baixar as emissões, e pegando no que a Matilde disse, em resposta ao Diogo, que é o seguinte: aqui há um tempo, e também fala de reduzir as emissões e de combater a desertificação. Então, nós há pouco tempo tivemos uma fábrica dos painéis solares em Moura, nós estivemos lá, e a fábrica fechou, não foi porque não dava lucro, foi porque os interesses capitalistas fizeram deslocar para um país onde conseguiam mais. Até aí é uma situação. Porque é que nós dizemos que deve estar nas mãos do Estado? Ou seja, o Estado que passa o tempo todo a dizer que devemos combater a desertificação. Moura é um local no Alentejo que já tem poucas pessoas.
O Alentejo cada vez está mais interior. E então foram 110 pessoas que saíram de lá, ou que ficaram desempregadas, certamente algumas acabaram por sair, são as crianças também, ou seja, tudo o que isso implica. E uma das coisas, ali está uma oportunidade do Estado nacionalizar e tornar e gerir a fábrica de uma forma viável. Agora é o seguinte, nem tudo o que é energia renovável, digamos que é bom. Porquê? Porque, por exemplo, imaginem, nós temos que combater a obsolescência programada. Não é normal. Por exemplo, eu lembro-me quando era miúdo, um televisor que eu tinha aos 4 anos a preto e branco, aos 20 anos ainda funcionava, e uma que eu tive aos 15 anos, ao fim de pouco tempo, avariou. Ou seja, temos que contrariar esta situação. Também, pronto, além disso, outra situação, por exemplo, mesmo a questão dos painéis solares e todas estas questões têm que ser articuladas com a população local, porque até depois, quem quiser, houve um artigo acho que do movimento climático trouxe, que eram painéis solares eólicas. Nós não podemos chegar em qualquer sítio e pôr aqui eólicas em todo lado. A história repete-se. Eles, ou seja, implementaram uma série de eólicas, destruíram aquilo tudo. As populações tiveram que sair. As coisas têm que ser feitas de forma articulada e não pode ser assim. Imaginem, se pusermos aqui 1000 painéis solares num campo, quer dizer, não dá. Pronto, é isso. Obrigado. Tu queres? Sim, força. Também dava o microfone. Peço desculpa. O cansaço do dia agora já começa. Em primeiro lugar, queria agradecer a Matilde, a Danilo, a Albert, a Tainara para a participação nesta mesa redonda. Que eu diria para mim, pelo menos é importante, porque não é mais uma sessão de trabalho que fica, pelo menos quase sempre confinado num debate universitário, etc. Tentamos abrir e falar de uma forma que ultrapassa aquela rotina universitária que torna-se muito limitante, muitas vezes. Mas, em segundo lugar, parece-me importante porque aqui estamos a falar de trabalho e tudo, e estamos a fazer um seminário no dia de greve, e é uma coincidência, mas parece-me importante dizer que não foi uma escolha, não estamos ok, pelo menos eu não quero passar para fura-greve ou crumir, palavra ainda mais feia em italiano. Pronto, portanto, isto parece-me uma coisa que é importante. Para a segunda coisa que queria dizer, que a Tainara fez-me lembrar uma palavra que mencionou, que é aquela da convergência, que é uma palavra que foi mencionada várias vezes quando tivemos outro debate há alguns meses atrás, quando apresentávamos no ISCTE o relatório para uma transição justa em Sines, com alguns camaradas da campanha e representantes dos sindicatos da Central Termoelétrica ex-EDP de Sines, que foi fechada há poucos anos. Convergência no sentido de não apenas de encontrar momentos como estes, onde juntamos, conversamos, tentamos de... pronto, esta não é realmente uma ação, mas além daqueles momentos onde se manifestam realmente as ações, também a convergência no sentido de trabalhar no dia a dia
a pensar que o nosso trabalho faz parte de qualquer coisa que mais amplo, que estamos também a contribuir de alguma forma, no limite do possível, a uma voz coletiva. E por isso eu acho que a coisa mais importante é fugir como a coisa pior, o isolamento, no sentido de tentar sempre criar, estar em contato, ligações. E sobre o caso da EDP, eu acho que é sempre o caso das termoelétricas de Sines, sempre um caso muito interessante para mencionar o que é um caso desastroso de transição injusta, porque é realmente o laboratório de todas as limitações que tem um processo que é fundamentalmente liderado pelo grande capital, uma grande empresa. A EDP, como sabem, pertence a uma das maiores facilities, utility mundial, a Trigorgia chinesa, e pronto. O que aconteceu é que basicamente a EDP fez o que quis fazer, de alguma forma assecundada de uma posição muito débil pelo governo português. O que aconteceu na realidade, que a uma certa altura, governo, sindicatos e empresa começa a conversar sobre o gradual encerramento da central. Fixa um prazo, uma data. Sindicatos, IFP, todas as entidades que são envolvidas na criação de requalificação de trabalhadores, de percursos alternativos, etc. Portanto, todos os sindicatos fizeram um trabalho de mapeamento das posições, quantos são os trabalhos que vão na pré-reforma, quantos trabalhadores precisam de ir por lá, etc, etc. Tendo em conta o prazo negociado entre EDP e empresa, governo e empresa. O que acontece? Que a empresa decide de fechar sem justificação nenhuma, que não seja o facto de ter, sabemos que com a pandemia, o consumo de eletricidade diminuiu, etc. Basicamente foi uma decisão unilateral que teve como resultado aquele de ter uma parte consistente, mais do dobro dos trabalhadores envolvidos nos trabalhos, no funcionamento da central, de um dia para outro, um desemprego. O que quer dizer? Quando falamos de trabalhadores da central, estamos a falar de um pequeno grupo, de uma centena de trabalhadores diretos, e várias centenas de trabalhadores indiretos. Os trabalhadores diretos, como podem imaginar, que tinham um vínculo direto com a EDP, foram ou recolocados nas outras atividades da sociedade aqui em Portugal, ou nos percursos de pré-reforma, enfim, aqueles tiveram um tratamento. Os trabalhadores que não eram diretos, trabalhavam para muitas empresas de serviço, manutenção, etc, etc. Simplesmente foram excluídos deste processo italiano, diria, deste materaço, um colchão que permitiria atutir a caída no desemprego. Mas outra coisa interessante é que os números dos trabalhadores indiretos veio a crescer no tempo, ou seja, o EDP esteve a preparar esta saída através de uma gradual externalização do trabalho, é uma desresponsabilização frente à maioria dos trabalhadores. Portanto, isto desculpem para ter entrado no detalhe, mas acho interessante porque é um caso muito importante do que aconteceu, do papel que têm as grandes empresas, o grande capital,
e do papel político muito fraco que teve até agora o governo português. Mas, pronto, a questão é muito mais poderosa, mas enfim. Portanto, para concluir, acho que a convergência tem que ter realmente uma atenção particularmente cuidadosa à relação com não apenas trabalhadores das empresas, mas com o mundo do trabalho em geral. Obrigado, António. Não sei se... Sim, sim. Havia... Não, mas não havia aí microfone, alguns. Não? Posso dizer qualquer coisa? Sim, não sei quem é, mas... É o Luís. É o Luís. Ok. É o filho da minha mãe. Ouçam, boa tarde a todos. Há aqui 3 ou 4 coisas que gostava de realçar. Ponto 1. As energias renováveis não são uma solução tecnológica para o que é que seja. Está mais provado, tal como estão a ser, podia ser, mas tal como está a ser implementado, basicamente estão a garantir a acumulação de dinheiro capitalista. Ponto. Segundo, esta história dos empregos para o clima, basicamente, é uma retórica capitalista para manter isto e para desenvolver isto. Porque que empregos é que são estes? Vão ver às centrais eólicas ou às mega centrais solares que emprego é que isto cria. Depois, se são uma resposta à degradação ambiental dos combustíveis fósseis, não, está provado que não são. Não só requerem vastas áreas de terra que são terraplanadas, basicamente a última deles, o último, implica a destruição de 1.500, de 1,5 milhão de árvores. O argumento é que são eucaliptos, portanto não interessa. Só que isto são habitats. E, portanto, isto é tudo menos ambientalmente benigno. E não é só nos sítios de instalação. Vejam, se estiverem devagar, vejam que materiais é que são necessários para construir turbinas eólicas e centrais solares. Basicamente, é o extrativismo de combustíveis fósseis. E de materiais raros e de combustíveis fósseis, até porque esses materiais são transportados por caminhões movidos a diesel. Portanto, não vão nessa conversa de que as renováveis são a solução. Isso é conversa capitalista tardia, mas não é neoliberal, é tardia mesmo, como já dizia o Marcos. E a outra coisa, que fala-se muito na central termoelétrica de Sines, mas curiosamente parece que aquela que é ao pé de Lisboa, que foi a última, a de Abrantes, parece que caiu no esquecimento. Quando problemas sociais do encerramento dessa são bem mais graves que o de Sines. O que interessa é que Sines está na moda. E então estamos a esquecer do resto. Porque deem uma volta pelo país e vão ver o que é que está a acontecer. De resto, não acredito que o governo esteja a patrocinar a EDP. O governo basicamente está a fazer o papel do bonito, que é na linha da frente das renováveis, como se isto fosse a solução. Mas não é. E a EDP fez o que é legítimo e o que estão a fazer a Shell, por exemplo. E que estão a fazer outros. Se estranham de ver a EDP e a Galp nas renováveis, vão ver o que é que está acontecendo em outros países. É exatamente o mesmo. Continuidade do negócio. Agora, gostava que, além de Sines, falassem de outros problemas. Nomeadamente o encerramento de Abrantes, que é bastante mais grave do que Sines. E, enfim, com isto termino. Obrigado. Obrigado, Luís. Mas, pronto, se calhar... Sim, Patrícia. Acho que não. Não parece que... Desliga-se. Eu vou para ali. Se quiseres, António, eu posso. Sim, podes falar, a gente depois traz o comentário do Luís. Realmente tens razão, é imponente. Não,
Eu gostei de vos ouvir, claro, e ainda bem que agradeço-vos, mas era para pegar numa coisa que o António tinha referido e e que tem que ver com esta divisão entre precários e não precários, não é? Que é uma coisa muito difícil de ultrapassar. Mas antes disso, houve dois aspectos que não é uma questão que eu tenho, é só uma adenda para o nosso debate, que foram mencionadas e que eu acho que são muito importantes e que de alguma maneira têm, do meu ponto de vista, têm um lugar naquilo que vulgarmente se chama utopia. E a primeira questão, ou o primeiro ponto que foi mencionado por ti, Matilde, é esta ideia da disrupção e da necessidade do conflito como motor de mudança social. E isso eu acho que é muito, muito importante. E depois acho que foi o Danilo que mencionou a disputa pela realidade, não é? Esta ideia de que a realidade não é algo distante, mas que está em permanente disputa por partes com interesses muito diversos e em posições de poder, sobretudo, também muito diversas. E acho que isso é muito importante termos todos presente, quer estejamos ou não fora ou dentro de ativismos particulares. Eu já estive há algum tempo num ativismo muito corporativo e muito organizado, que se chama intersindical, a quem eu ainda chamo intersindical, mas que agora já não estou. Mas enfim, era só dois comentários sobre o que disseram e que eu acho que são muito importantes. E um terceiro também, e que tem que ver com uma conversa que eu estava a ter com o Filipe, já ia chamar a Luísa outra vez há pouco, que é sobre a questão do trabalho. E quando te estava a ouvir, Danilo, senti muito isso, esta ideia de que a luta por direitos laborais não é apenas a luta pelos direitos no trabalho, mas também é a luta por direitos para além desse trabalho. E que isto nos obriga a tentar fazer um esforço para pensar o que é o trabalho. E isto liga-se com aquilo que a Tainara referiu, não é? Esta ideia de que o trabalho vai muito além daquilo que fazemos dentro do nosso espaço de trabalho. E que não é apenas uma ideia teórica, é algo, como tu bem demonstraste, se pode muito bem concretizar na prática, não é? Por esta ideia de que há lutas que estão conexas e articuladas e é assim que elas têm que ser vividas, não é? E postas em prática. Pronto, isto são aspectos que vocês disseram e que me fizeram pensar e que eu acho que são muito importantes mesmo. Porque que eu acho que elas estão ligadas todas a uma ideia de utopia? Porque acho que a utopia perdeu valor como motor para pensar as questões, para as viver e para lutar por elas, não é? Agora, a minha pergunta é um bocadinho mais pessimista. A minha pergunta é aos quatro, não é? E tendo em conta as vossas experiências, quais são os pontos, o que é que vocês veem como mais difícil de ultrapassar para que se consiga de facto ter uma convergência de lutas imediatas e algumas não tanto imediatas, muito mais orientadas para o futuro? Que, como nós sabemos, são necessariamente difíceis, não é? Porque as pessoas vivem vidas diferentes, estão posicionadas em sítios diferentes do mundo, alguns aspectos aqui já foram realçados, não é? Que nós poderíamos dizer sinteticamente sobre as lutas a partir do Sul ou as lutas a partir desse Norte rico e privilegiado, não é? Mas enfim, pensando aqui na nossa esfera desta nossa praia, como lhe chama o meu companheiro e camarada António Maria Pujedo, que é Portugal, quais são os obstáculos que vocês já experienciaram, já viveram, já viram acontecer, já ouviram, que às vezes impedem ou não facilitam que haja uma convergência de lutas, e estou a pensar de várias frentes, não é? Uma luta feminista, uma luta mais ancorada dentro dos sindicatos organizados, uma luta mais ancorada dentro de movimentos sociais, por vezes até mais efêmeros. E esta minha pergunta
parte de um lugar otimista, não parte. Eu sei que a pergunta pode parecer pessimista, não é? Porque pensar sobre o que é que obstaculiza estas ligações, mas parte de um lugar do otimismo da vontade, como chamava o Gramsci, não é? De que eu gostava era que elas fossem mais articuladas e por isso pensar nestas dificuldades todas que às vezes existem em conectar, em ligar estas lutas que nós sabemos experiencialmente que estão tão conectadas, mas que há forças várias, e vocês conhecerão melhor do que eu, que estão constantemente estou a fazer entender, a pô-las de parte, a desagregá-las, a obrigá-las a ir para sítios diferentes, até por aquilo que o Rui e que o Danilo mencionou, não é? Quem é que é o inimigo agora? Exatamente. Essa foi uma luta que eu, aliás, experienciei, depois rapidamente descobri qual era. Mas que não cheguei a agredir ninguém, atenção. Mas pronto, a minha pergunta é esta e gostava mesmo de vos ouvir aos 4 sobre o que é que vocês... Sim, acho que tem a ver que a Tainara levantou a mão, portanto, não sei se calhar também pode ser ela... Sim, posso começar a responder a professora. Bom, eu não organizei direito essa minha fala agora, então talvez possa parecer um pouco confuso, e se ficar confuso, por favor, me perguntem. Mas, enfim, em relação ao que o Luiz falou das energias, energias renováveis não ser uma solução, né? Eu acho que é super importante essa fala que o Luiz trouxe, até porque, pelo que nós estamos percebendo, até das COPs, enfim, esse discurso de uma energia renovável, de uma suposta transição justa, transição para o clima, ou uma maior atenção às questões climáticas pelos governos, parece ser uma linha de um capitalismo verde, né? Então, assim, é mais uma falácia, é mais uma maquiagem do que, de fato, ações propriamente de transformação, de transição, enfim. Então, acho super interessante o que o Luiz falou e me lembrou de trazer essa questão do capitalismo verde, que, de fato, é algo que eu não tenho muitas leituras, eu não tenho apropriação para falar sobre isso, mas imagino que esteja que seja essa a relação interessante para trazer aqui para uma reflexão e para um debate, né? Em relação ao que a pergunta dificílima que foi feita, né? O que é mais difícil ultrapassar para que se consiga, então, uma convergência de luta imediata, ou que uma convergência de luta que seja orientada para um futuro possível, não é? Eu não tenho resposta concreta, porque eu acho que as dificuldades são várias, né? Eu acho que a primeira dificuldade que nós temos é que nós vivemos num sistema capitalista, numa lógica atualmente neoliberal, apesar de ainda vivermos com uma lógica de um capitalismo tardio, conforme o próprio Luiz trouxe. A lógica instaurada hoje é do neoliberalismo, ou seja, um aprofundamento da superflexibilização, um aprofundamento da individualização, da fragmentação, da sectarização, enfim, tanto no setor dos serviços, do trabalho, da produção, quanto dos indivíduos, dos seres em si, que se relacionam nessa sociedade, né? Então, em primeiro lugar, e aqui eu falo como Tainara, né? Já aqui colocando Tainara, que participa de vários movimentos, mas assim, não enquanto precários e inflexíveis. Eu acho que a grande dificuldade hoje de uma luta, de uma convergência de luta, é exatamente ir contra essa lógica do sistema que rege a nossa sociedade, seja no sul ou no norte global, não é? Então, essa lógica, essa estrutura individualizante e fragmentária do nosso sistema, ele faz com que seja muito mais difícil essa convergência para uma luta coletiva.
não é? Até porque nós sabemos, nós que fazemos parte de organizações coletivas, seja ela um sindicato, seja ela um movimento social, sabemos que construir algo coletivamente e sem hierarquia, que é contra uma lógica própria de vários órgãos desse próprio sistema, é muito mais difícil, porque nós temos uma cultura, né? Nós temos uma cultura que advém desse sistema. Então, se organizar coletivamente ou fazer uma luta com uma convergência coletiva de vários segmentos é difícil, porque isso vai contra a própria lógica do sistema capitalista, com uma lógica neoliberal que nós vivemos. Mas em contrapartida, eu compreendo que tanto os movimentos da greve climática estudantil, quanto os movimentos do Friday for Future, falei errado aqui, porque fiquei nervosa, mas eu acho que, e o movimento, por exemplo, aí que puxando a brasa para o meu assado, como dizem, da campanha Direito a Cuidado, Cuidado com Direitos, são importantes porque trazem para um debate público, para um senso comum, questões que normalmente são debatidas dentro de quatro paredes da academia, não é? Ou de eventos específicos como o de hoje sobre o clima, que não são, as pessoas comuns não têm acesso a esse tipo de reflexão, a esse tipo de debate. Por mais que ele seja aberto, por mais que seja divulgado, isso não é de acesso fácil para as pessoas comuns que ainda não pensaram sobre isso, ou não sabem que tem um interesse. Então, eu acho que a dificuldade, eu acho que está trabalhando, está tendo uma movimentação diferente na sociedade, até em representação de nós que estamos aqui hoje. Eu acho que isso já é um pequeno passo para essa convergência de lutas, mas é muito difícil, porque é contra a própria lógica do sistema capitalista, né? E aí eu acho que essa, para mim, enquanto Tainara, é a luta mais difícil. E só porque eu sei que já está, e também para não falar muito, mas só porque eu sei que já está quase perto do final da sessão, apesar de que eu não sei se vai acabar mesmo às 18 horas, mas eu acho que em relação aos empregos precários ou não precários, ou em relação a próprios empregos para o clima, né? Quando eu participei, por um breve momento, junto com os empregos para o clima, para uma reflexão, inclusive, do próprio relatório de 2021, o que nós pensávamos em relação aos empregos para o clima, né? Numa perspectiva feminista, da reprodução social, os empregos do setor do cuidado, eles são os mais precários e são os que não têm remuneração. E pensar empregos para o clima também é pensar nesses setores, nesses trabalhos que fazem sentido para a nossa sociedade, que fazem sentido numa perspectiva da coletividade, não só numa perspectiva da lógica do capital, não é? Então, empregos para o clima são empregos que existem de fato para construir a sociedade, para fazer uma manutenção da sociedade para as pessoas, e não para o lucro, e não para as empresas, para o setor privado. E eu acho que é por isso que também é interessante trazer a campanha do direito ao cuidado com direito, porque vem nessa perspectiva do que são esses empregos, não é? E o que é emprego precário e emprego não precário? Esse debate, essa reflexão, ela é interessante porque, conforme o próprio Antônio estava falando em relação à EDP ou à Galp, agora já não me lembro, perdi meu raciocínio, peço desculpas. Esqueci o que eu ia dizer. Enfim, mas o que eu vou terminar, então, aqui com o que eu tinha de apontamento. Eu acho que o mais importante que eu trago aqui para a nossa reflexão de hoje é exatamente pensar essa convergência de lutas numa perspectiva de uma sociedade que vale a pena ser vivida também, porque
pensar numa justiça climática, numa transição justa, dar uma perspectiva de uma sociedade que vale a pena ser vivida e que vale a pena ser mantida, porque, conforme a própria Matilde disse, o nosso mundo já está a arder. E que mundo é esse que eu vou deixar para as próximas gerações? Vale a pena esse mundo para as próximas gerações, não é? Então, era isso. Desculpem um pouco a fala um pouco caótica, mas eu acho que mesa redonda é mais ou menos por aí. Obrigada. É mesmo isso. Obrigado, Tânia. Não sei se algum de vocês dois quer acrescentar alguma coisa, ou comentar, ou o Albert, se quiser também. O Albert já tem estado a fazer contribuições no chat, mas... Sim, fica aberto caso... Mas força, Daniel, sim. Então, pegando aqui, para ajudar aqui a explicar algumas coisas que a Tainara falou, por exemplo, a Tainara na primeira intervenção falou numa questão de reduzir as horas de trabalho para 32 horas semanais. A questão é que já há uma data, há mais de um século, que estamos nas 40 horas. O que é que mudou? Muita robotização, menos postos de trabalho em alguns setores, mais lucro para os patrões, para as grandes multinacionais. E menos qualidade também de vida das pessoas e mais poluição. Então, esta é uma das questões também que a campanha Empregos para o Clima reivindica. E eu acho que é importante. Relativamente aqui à questão que o Luís colocou, eu percebo o que ele está a dizer, o que ele disse, e de facto é fruto tal como a Tainara disse, do capitalismo verde. Há propaganda do Estado, das grandes multinacionais que dominam os mídias e que de facto fazem determinados atentados. Por exemplo, não faz sentido às vezes quererem, como aconteceu ainda há pouco tempo, quererem colocar uma data de painéis fotovoltaicos num determinado sítio e destruírem vegetação, fauna, não faz sentido. Assim como muitas outras coisas. Agora, é importante perceber que a campanha Empregos para o Clima tem dois objetivos essenciais, que é acabar com a precariedade laboral e proteger o ambiente. A situação, sem descurar de outros, como o Luís disse, Abrantes, a questão é que, se formos a ver, isto tem mesmo a ver com pessoas entendidas, porque a campanha Empregos para o Clima são várias pessoas com várias valências, e então a Central de Sines é que emite mais, ou seja, é tipo uma multinacional cá em Portugal, é responsável por, eu já nem me lembro, mas é responsável pela maioria das emissões, comparativamente com outras, e essa é importante porque mais tarde ou mais cedo os postos vão acabar. Temos um exemplo recente de Matosinhos, de um dia para o outro foram os postos. A questão aqui é um desafio aos sindicatos para que seja feito um processo gradual para que as pessoas não percam os seus postos de trabalho e sejam requalificadas profissionalmente. Porque mais tarde ou mais cedo, de um dia para o outro, fecham e acaba por não haver trabalho. Por outro lado, nós também temos que repensar toda a nossa forma de existência. Tudo bem, as energias renováveis podem não ser suficientes, mas porquê é que temos que consumir tanto? Porquê é que temos esta garrafa, bebemos e deitamos fora? Antes reciclava-se vidro, reutilizava-se. Eu lembro quando era miúdo, utilizava uma garrafa de vidro novamente. Lavava, utilizava. Hoje em dia, mesmo deitando para o vidrão, é diferente. Nós também temos que pensar na forma como nós vivemos e podemos cortar. Para desconstruir também uma retórica, que há um documentário, já uma data de antes, que eu tive a oportunidade de ver, que era o Plano, em que de um dia para o outro, uma fábrica nos Estados Unidos mudou o seu modelo de produção. Toda a gente, atenção, muita gente dizia que era impossível.
Nós assistimos na pandemia, houve empresas que fabricavam ovos, no dia a seguir fabricavam máscaras. Isto é possível. Então, por que é que nós temos que... Sabemos que é uma situação altamente poluente e é verdade, temos que fazer alguma coisa, porque a questão de Matosinhos é um exemplo recente. Os trabalhadores não queriam ficar sem trabalho, os sindicatos não queriam que os trabalhadores ficassem sem trabalho. A empresa foi o que aconteceu. Depois que vamos chorar e ir atrás do prejuízo. Pronto. E o que a Patrícia disse da questão da utopia e também de ir às lutas, eu acho que, por exemplo, uma das dificuldades em ir às lutas, por exemplo, a Tainara, eu já queria partilhar isto no sindicato desta campanha, que eu tomei conhecimento logo no início. A verdade é que com diversas adversidades no dia a dia, acabámos por até agora não fazer. Eu acho que uma das dificuldades tem a ver que, às vezes, as organizações estão muito centradas nelas mesmas, outras vezes são poucas para dar conta das solicitações e não é fácil. Por outro lado, também há uma burocracia mesmo sindical. Eu lembro quando tivemos uma reunião estava alguém da Climáximo, estava eu, representar o sindicato, e estava duas pessoas da greve climática estudantil a lançar o desafio à CGTP para apoiar a greve nas sextas-feiras, e a verdade é que há uma burocracia sindical. Temos que aceitar, mas temos que combater, temos que aceitar que existe, mas temos que lutar para que deixe de existir. Pronto, não fizeram nada na sexta, mas depois fizeram no sábado. Não é normal. Pronto. Obrigado. Obrigado. Quer dizer, Matilde, não sei se quer dizer. Não sei como intervir melhor depois de... Sim, um pouco ressoando também o que a Tainara disse e o que o Daniel estava a dizer agora. Acho que também fazendo um pouco um resumo, o plano é claro, ou seja, pode haver bastantes, aquela questão da casa de espelhos, ou alguém disse sobre a dificuldade de identificação do inimigo, sim, mas o plano é claro, ou seja, existe um plano de empregos para o clima, ele detalha exatamente como é que nós podemos fazer 200 mil novos empregos para cortar 75% das nossas emissões até 2030, e nós sabemos quem são os agentes, sabemos que não vai ser o governo, sabemos que não vão ser as instituições, sabemos como ser nós. Então, também há muito, portanto, isto também para todas as questões, ou seja, especialmente em ambiente académico, muitas vezes acho que se mete bastantes complexificações, e a verdade é que a realidade é complexa, ela é volátil e ela muda, e é difícil fazer planos para daqui a muito tempo, isso é verdade, mas o inimigo, neste caso, eu acho que está bastante bem delineado, o plano também, e sabemos que é preciso atacar o sistema em todas as suas frentes. E também um pouco como o Daniel estava a dizer, todas as lutas são válidas para o fazer, todos os tipos de lutas e etc. Isto só para deixar claro que a ciência climática deixa claro não só quanto é que nós precisamos de cortar, mas também o que é que nós precisamos de fazer. Portanto, nada disso é dúbio. Nada de o que é tecnologicamente possível ou não, nada de se estas tecnologias vão ser suficientes ou não. É bastante claro que nós conseguimos fazer este corte de emissões e que nós conseguimos mudar o sistema. Aliás, ao contrário, que nós precisamos mudar o sistema para sequer conseguir fazer este corte de emissões, mas é possível e é bastante claro como é que o vamos fazer. Agora, essa questão foi interessante, acho que é difícil. Eu acho que, pronto, ressoando mais uma vez também o que a Tainara estava a dizer, e também adicionando uma perspectiva de a questão da unificação ou da articulação de várias lutas é importante porque no fundo nós estamos a lutar contra o mesmo sistema e o prazo é a crise climática. Eu acho que o que a crise climática nos dá é uma âncora de realidade de prazo. Portanto, aquela ideia de a luta continua não é verdade. Ou seja, sim, mesmo se quando nós conseguimos mudar o sistema, o mundo vai ser muito diferente do que era quando nós começámos,
Mas a própria ideia de luta contínua repetidamente é uma ideia que simplesmente nos deixa acomodados à nossa realidade. A luta continua. Não. Há realidades materiais para cada milésimo de grau que nós vamos passar. Então, sobre dificuldades, não sei, acho que é difícil. Não queria entrar muito, que também já falei muito, mas o capitalismo é um sistema grande, altamente complexo e altamente articulado, e portanto, e obviamente que uma das coisas que é mais difícil é também a questão da hegemonia cultural para a ideia de que não é possível utopia. Eu acho que isso é bastante claro, e também dentro do próprio movimento no sentido, por exemplo, como o Daniel estava a dizer, de essa um pouco burocracia sindical, ou seja, quando nós falamos em termos de ganharmos a tal luta de que estamos a falar há muitas décadas, parece impossível e parece meio que uma brincadeira, mas não é. Ou seja, acho que é importante pensar nos termos da vitória como algo que é realmente concretizável e que na realidade tem de ser bastante acionável e bastante organizado. E mais uma vez, precisamente por causa da âncora climática que nós temos, da âncora de tempos que nós temos. E podíamos falar muito sobre isto, mas acho que é mais ou menos isto. Em suma, eu acho que é preciso coragem. Posso fazer uma provocação? Uma provocação para pensarem, Posso? Ok, importas-te? Tu querias Ele pode responder a seguir. Então, deixa o Danilo. Está bem. Por exemplo, aliás, quando se tenta defender e lutar por melhores condições, a pessoa sabe que pode ganhar ou perder. Agora, se não fizer nada, de certeza que vai perder. E a Tainara, inclusive, frisou alguns dos exemplos que os precários e inflexíveis fizeram e, de facto, foram casos de sucesso. Eu gostava de reforçar uma coisa que a Matilde disse, que foi, e é assustador, a questão de 2025 atingir 1,5. Isto, para quem não possa desconhecer, estamos a falar de uma situação bastante complicada, porque corremos um risco de chegar a um ponto de não retorno, em que tudo já foge das nossas mãos e vai ser catástrofe atrás de catástrofe, e que de facto vai pôr em causa tudo. Vai pôr em causa as crianças, as mulheres, a comunidade imigrante, vai causar... Hoje em dia já se fala em erguer muros na União Europeia, além de questões xenófobas, etc. E, para além de mesmo, por exemplo, propriedades, países, correm o risco de ficarem submersos, etc. E depois, quer dizer, e depois aí já, imaginem, se fugir das nossas mãos, não há investimento que nos valha. E quando se fala em capitalismo verde e essas coisas todas, é o seguinte, uma coisa é se queremos resolver as coisas na sua essência ou se queremos disfarçar. Quando eu ouço falar em geoengenharia, que é, e tal, agora algas comem plásticos no mar e tal, não. É reduzir o plástico, acabar com ele. Pronto. Todas essas coisas são, a meu ver, são tipo manobras de distração para perpetuar mais do mesmo. Eu fico assustado quando vejo o homem a dizer, vamos à Lua, vamos conhecer a Lua, não sei o quê. Eu fico assustado por um lado, porque, ok, traz muito saber, muita tecnologia, traz muita resolução e muitas soluções. Mas, por outro lado, certamente vai haver muito mais destruição do que aquilo que vai... Já não basta o lixo espacial que anda por aí. Pronto, era isto. Obrigado. Luís? A minha provocação é a seguinte. Será que aqueles que pugnam pelos empregos, pelo clima, não estão a reproduzir a lógica capitalista que é sacar dinheiro, ganhar com a alteração climática? E se isso não é esquecer aquilo que nos trouxe até aqui? Porque, se bem me lembro, há um texto muito engraçado de um senhor geógrafo chamado Mulvaney, que ele trata o que é que são estes novos empregos. E ele esteve numa fábrica de produção de painéis solares. E aquilo é perigosíssimo. Perigosíssimo. Portanto, quando se fala, a minha provocação é esta. Já agora faço outra. As renováveis têm crescido em todo o mundo, não têm? Pois é, mas a redução dos gases de efeito de estufa não tem diminuído.
Isto só dá para pensar. Isto já dá para pensar. Segundo, e esta é a provocação, se quando estão a defender empregos para o clima, não estão a reproduzir esta lógica capitalista que é, ou seja, vamos ganhar dinheiro com as alterações climáticas. E com esta termino. Pensem sobre isso. Gostava de responder. Luís, eu achei bastante pertinente as suas exposições. Eu sugeria aqui uma situação. O Luís lia o relatório e depois marcávamos uma conversa. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está marcado. Você ainda se vai juntar à campanha. Está marcado, mas olha, a coisa mais importante disseste é tu, só que passa ao lado. E pela primeira vez foi falada no relatório do, como é que é? Do painel intergovernamental sobre as alterações climáticas. Surgiu pela primeira vez agora, que é decrescimento. Ou seja, nós temos que moderar o nosso consumo de energia, não é só da água, das garrafas de água. Nós temos que mudar de vida. E alguém quer isso? Ou seja, alguém quer abdicar do estilo de vida que tem agora. Imaginem que em África ou na Índia ou na China, as populações atingiam o consumo per capita de energia que têm nos países ditos desenvolvidos. Quantos planetas eram necessários? E com esta termina, e não desistam das vossas lutas, eu acho bem, mas é preciso pensar, ou seja, isto está a acontecer, já foi falado que a Noruega está a pagar dinheiro para a África para eles se manterem subdesenvolvidos em termos de consumo de energia. Portanto, isto diz-nos alguma coisa, não? Quer dizer, os outros que vivam sem as condições que nós temos, mas nós queremos manter o nosso consumo. E, aliás, o cúmulo, desculpa, vou virar o brico ao prego, o cúmulo é o turismo espacial. Quanto é que se gasta de energia numa viagem? O cúmulo é quem vai para como é que chama? Aquelas reuniões das COPs, das conferências das parties, e vão de aviões privados. Isso não conta. O problema é as pessoas que ao fim de 3 meses ou 6 da epidemia estavam a ressacar por fazer longas viagens de avião. Mas depois querem defender o planeta. Só que isso impõe-se aos outros, não é? Enfim, com esta provocação termino. Obrigado. Mas está combinado, eu vou falar contigo. Mas olha que os maiores desafios não estão na produção de energia. Estão no consumo de energia, que tem que reduzir. Só que aqui só... Agora, ou foste tu sem querer, Luís, ou alguém? Não, fui eu, mas já tinha terminado. Então, não, Luís, tinhas depois em mute, sem querer. Já tinha terminado. Ok. Agora podem-me bater. Não, há aqui uma questão interessante e até que também foi levantada também antes, a questão da redução das emissões versus ou em conjunto com mudar o sistema e há aqui algumas perversões por um lado que é precisamente, como eu dizia antes, uma vertente de cooptação deste debate da redução das emissões que não, de forma a que não implique uma mudança de sistema nem uma mudança de estilo de vida. Não é? Que eu acho que é o que está a acontecer, há um domínio, há uma hegemonia sobre esse debate e que também no fundo acaba por estar relacionada com esta questão e da redução do consumo, do degrowth e por aí fora. E aí pronto, eu faço sempre esta piada, não sei se Cláudio se lembras desta, não é? Tipo em Angola, pronto, temos um certo tipo de ambientalismo que não é o do Albert, atenção, e que tem muito a ver com, pronto, que eu considero como um ambientalismo muito domesticado, que é, digamos assim, aceite, digamos assim, organizações tipo Eco Angola e outros, e que tem muita prática de, aos domingos, vamos lá à praia da Areia Branca, recolher plástico, né? E depois no domingo a seguir estão lá outra vez. Depois né? E pronto, e há uma lógica aqui de consciencialização, de educação para a cidadania, blá blá blá, que obviamente que move, digamos assim, o foco do debate sobre o cidadão, não é? E há uma espécie de retórica de culpabilização do cidadão para as questões ambientais, não é? Que obviamente é uma maneira de desviar o foco.
E eu acho que também está aí um dos grandes desafios, tanto para quem toma isto como objeto de pesquisa, mas como também está no terreno, não é? Ou seja, esta questão de perceber onde e quando é que se muda o sistema e quem é que está a tentar, pronto, surfar a onda, digamos assim, para... Mas pronto, era só isso. Não sei se, quer dizer, já acho que já passámos a hora, mas não sei se alguém queria sim. Não, era uma antiprovocação. Eu partilho algumas das preocupações do Luís. Eu não acho é que possamos identificar um único foco, seja produção, consumo, distribuição, circulação ou reprodução, como alvo para uma tentativa de mudança de uma escala mais ampla. Ou seja, essa mudança haverá ou não se tomarmos todas estas esferas, que são as esferas da vida das pessoas, de uma forma mais conjunta. Ou seja, e não separar produção de consumo, de reprodução, de circulação, etc. E depois também, muito embora eu acho que sim, que há um peso hegemónico muito forte de cooptação, e concordo com o Rui, que ele é muito pesado, também acho que as hegemonias não são infalíveis. Ou seja, como dizia o Leonard Cohen, como é que era? There is always a crack, that's where the light gets in. E, portanto, acho que são nesses esses cracks, como é que se diria em português, nessas rachas que ele os entra, e as pessoas que estão aqui hoje são a prova disso, não é? E, finalmente, a provocação, anti-provocação, que é uma que eu gosto muito do David Graeber, que foi um fulano que eu conheci já há muitos anos e que morreu muito cedo demais, que ele tinha o hábito por dizer nós temos estas lutas todas para fazer, não é? Mas enquanto não conseguirmos atingir aquilo que as nossas lutas se propõem, podemos já começar a viver como se já as tivéssemos atingido. E, portanto, acho que isto, a título individual, é uma coisa que já podemos ir fazendo. Obrigado. Obrigado por trazeres Graeber para rematar. Sim. Bem, já passámos a hora e ainda bem, não é? Eu acho que vamos fazer questão em não acabar a horas, porque isso é bom sinal. Queria só agradecer imenso a Danilo, a Matilde, a Thay e o Albert, e a todos os que foram contribuindo aqui no debate, na mesa redonda. Acho que aprendemos imenso, eu aprendi imenso e vou levar muita coisa comigo. Espero que isto seja também só um momento de várias possíveis interconexões e partilhas. Acho que o segredo também está aí na partilha. Aliás, o próprio Graeber fala o comunismo ou o comunalismo primitivo, esta ideia não é? Que o cotidiano, exatamente, que é um bocado por aí, que a nossa tendência natural não é individual, é de partilhar, é de ajudarmos uns aos outros, e não ao contrário. Nós estamos ensinados a fazer o contrário. Por isso, pronto, obrigado. Obrigado a todos e pronto, até para a próxima, talvez. Exato. Ok, vão ter quem quiser, para quem não ouviu, quem quiser ir ocupar o terminal de Sines, dia 13 de março, maio. Os dois. Ok, falar com a Matilde. Ok. Exatamente, 13 de maio. Obrigado a todos por virem. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Albert. Obrigado, senhora Rui, foi um prazer. Aqui ao lado, mas tens que sair pela porta pela esquerda.
Bye, bye. Tchauzinho, até breve.